E se a porta que bate sozinha numa casa vazia não for um fantasma? E se aquela sombra que se move contra a luz, ou aquele padrão de coincidências tão bizarro que congela a espinha, não tiver absolutamente nada a ver com o além? É uma premissa que assusta muita gente. Pois é, a reação instintiva da humanidade desde os primórdios sempre foi a mesma: olhar para fora. Exato. Procurar a causa nas estrelas. Isso. Em outras dimensões, no inexplicável. Mas a nossa imersão de hoje propõe uma inversão completa dessa perspectiva. E se a verdadeira origem daquilo que assombra e fascina as pessoas for a própria mente humana transbordando para a realidade? Essa é a tese central. É a ideia de que o universo paranormal, os mitos e até as entidades inexplicáveis podem ser, na verdade, apenas reflexos distorcidos de medos e desejos profundamente enraizados em nós mesmos. Nossa, Passamos milênios condicionados a acreditar que somos apenas receptores neste universo. Tipo, que a nossa mente é como uma antena parabólica captando os sinais de um mundo exterior e misterioso. uhum. Mas as fontes que estamos investigando hoje viram essa premissa de cabeça para baixo de uma forma muito radical. A ideia central é que nós não estamos captando o mistério. Nós o estamos projetando. É como estar aterrorizada com um monstro na tela do cinema, apenas para perceber que somos nós mesmos que estamos na cabine de projeção rodando o filme. Nossa, essa analogia é perfeita. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o objetivo hoje é virar a percepção da realidade do avesso. Basicamente, olhar para os fantasmas, os deuses coléricos e os supostos alienígenas e perguntar se a humanidade passou a história inteira olhando para um espelho muito, muito assustador. O que as nossas fontes chamam de o espelho das sombras. Exatamente, mas antes de avançarmos, eu acho que precisamos calibrar as expectativas. A gente não está aqui para debater se uma religião específica está certa ou errada, Não de forma alguma. ou tentar provar com equipamento se um espírito tem massa física, certo? Certo. A abordagem aqui é estritamente psicológica, neurológica e antropológica. O foco não é a veracidade espiritual, mas o mecanismo psíquico puro que permite essa gigantesca ilusão de ótica da realidade. Entendi. A grande tese das nossas fontes é que o fenômeno, seja ele qual for, não precisa de uma fonte externa real para ter força total e absoluta sobre a experiência física e emocional de um grupo de pessoas. Mas assim, dizer que a mente procura padrões é uma coisa. Todos nós sabemos que o cérebro faz isso. Mas afirmar que a mente atua como um projetor capaz de criar uma realidade paralela que um grupo inteiro vivencia, bom, isso é um salto enorme. Se estabelecemos a ideia de que nós somos a cabine de projeção rodando o filme de terror, como essa luz acende? Essa é a parte biológica da coisa. Pois é, o que acontece fisicamente, biologicamente, no cérebro para que uma pessoa ou um grupo inteiro sinta que a parede está batendo? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo e olhar para a biologia evolutiva. As fontes chamam esse mecanismo de a fábrica de sinais. A fábrica de sinais. Isso. O cérebro humano possui algo que os psicólogos chamam de dispositivo hiperativo de detecção de agência. Imaginemos os nossos ancestrais na savana à noite. O cenário clássico de sobrevivência. Exato. De repente, ouve-se um galho quebrar no escuro. O hominídeo, cujo cérebro imaginou que o som era um predador sorrateiro tipo um monstro, um agente com intenção, sentiu medo, correu e sobreviveu. Faz sentido. E aquele cujo cérebro achou que era apenas o vento, bom, acabou devorado. Então, no fim das contas, nós somos os descendentes diretos dos paranoicos. Perfeitamente colocado. Nós herdamos esse cérebro paranoico. É uma máquina de sobrevivência desenhada para projetar intenção e presença onde muitas vezes há apenas acaso e caos. Nossa, E tem mais. Quando a mente humana é submetida a estados de alta expectativa, medo ou exaustão, ela deixa de ser um receptáculo passivo. A amígdala, que é o centro do medo no cérebro, entra em hiperatividade. enquanto a parte lógica desliga. Exatamente. O córtex pré-frontal tem sua atividade reduzida. Nesse estado, a mente sofre uma mutação temporária e se torna uma geradora ativa de presenças. Ela externaliza conteúdos internos para dar sentido àquele pico de adrenalina. Então, herdamos um cérebro que prefere inventar um monstro
do que enlouquecer com incerteza. Exato. O texto fala muito sobre o que chama de erro do cérebro, não é? E eu fiquei muito curiosa com isso. O que é fascinante aqui é que esse erro é, na verdade, uma falha de design. Uma falha de design assustadora. É dito que o nosso cérebro simplesmente não consegue distinguir entre um fato histórico tangível e uma informação implantada apenas para fins de sincronização emocional do grupo. Esse é o ponto crucial. É a necessidade de simulação de sentido. Simulação de sentido. Isso. Existe uma urgência biológica impressa no DNA humano de encontrar coesão. Se um grupo de caçadores de discos voadores sobe uma montanha isolada no meio do nada, ou se pessoas se reúnem em uma sessão espírita no século XIX, o ambiente já está carregado de uma tensão emocional enorme. A ansiedade de encontrar algo, somada à vontade coletiva, cria um campo fértil. E aí o cérebro faz o quê? Buscando resolver aquela tensão insuportável, o cérebro literalmente começa a produzir respostas físicas e sensoriais. Ele fabrica o sinal que confirma a expectativa do grupo. Peraí, eu preciso pausar aqui e fazer o papel de cética. Claro, manda ver. Entender que o cérebro individual preenche lacunas é fácil. Eu olho para uma nuvem e vejo um rosto. Tudo bem. Sim, o padrão visual. Mas está nos dizendo que uma simples história de ninar, um mito antigo, se acreditada por pessoas suficientes e com a carga emocional certa, pode criar interações que parecem fisicamente reais no nosso mundo. É o que as fontes indicam. Mas como assim? Como um efeito placebo em escala colossal. Como a análise justifica isso sem crovar a linha da psicologia para pura magia? É uma objeção excelente. O que afasta isso da pseudociência e o mantém na sociologia e na psicologia profunda é o conceito de sincronização emocional e contágio histérico. Contágio histérico. Exato. Não é que o grupo conjure uma entidade que passa a ter peso físico mensurável na balança. O que acontece é que o grupo inteiro passa a agir como um gigantesco amplificador comportamental e sensorial. Ah, entendi. Quando as pessoas sincronizam suas emoções em torno de uma narrativa, o envolvimento contínuo dá agência a ideias que antes estavam soltas. Uhum. A partir desse momento, a história inventada passa a interagir com a realidade, porque as mentes envolvidas estão ativamente moldando suas percepções, e muitas vezes de forma totalmente inconsciente. Moldando movimentos físicos microscópicos e respostas para validar essa mesma história. Exatamente isso. Me lembra muito a clássica brincadeira do copo ou o tabuleiro Ouija, onde ninguém acha que está empurrando, mas o movimento ideomotor coletivo faz a peça deslizar. Perfeito. Todos juram de pés juntos que a força é externa, mas são os próprios músculos tensos do grupo respondendo à expectativa da narrativa. Exato. E quando ampliamos isso para escalas culturais maiores, a resposta, de acordo com as fontes, é que nós literalmente damos vida ao fantasma. Pela nossa necessidade profunda de não estarmos sozinhos no escuro e de termos uma narrativa coesa. Se a mente atua como essa fábrica incessante, qual é o produto final que sai da linha de montagem mental de um grupo inteiro? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Se o grupo fabrica a entidade, que tipo de coisa é essa, né? Sim, As fontes utilizam um termo bem específico para mapear esse produto: a tulpa. Originalmente, esse é um conceito do misticismo tibetano. sim. Mas a análise que estamos lendo o utiliza de uma forma puramente psicológica. Exato. A tulpa, ou egrégora, é descrita como uma forma de pensamento. Uma entidade gerada unicamente pela disciplina mental e pela vontade concentrada de um coletivo. O que requer muita energia emocional. Muita. Quando se deposita atenção, medo, veneração e rituais suficientes em uma ideia, essa forma de pensamento ganha uma espécie de inércia própria. Uma inércia tão forte que a literatura psicológica sobre o fenômeno relata casos onde essa construção coletiva parece agir contra os seus próprios criadores. Sério? Sim, ela ganha uma vida aparente. Vamos pensar nos grandes mitos da internet, lendas urbanas modernas que nasceram em fóruns de ficção. Fóruns onde todo mundo sabia que era uma história inventada desde o primeiro dia. Exatamente. Tipo o Slenderman, onde começou como um concurso de manipulação de imagem, uma ficção declarada, e em poucos anos gerou pânico moral real. Com ações violentas no mundo físico. Isso.
E milhares de pessoas jurando que viram a entidade espreitando nas florestas. É chocante. O exemplo do Slenderman é perfeito. Ele ilustra o que o texto classifica como um simulacro. Um simulacro não é apenas uma cópia de algo real. Uhum. É uma cópia de algo que nunca existiu no mundo tangível. A imagem original era falsa, mas o medo, o comportamento e as consequências sociais tornaram-se absolutamente reais. O grupo passa a tratar essa construção mental, esse simulacro, como a realidade mais concreta de todas. E o que é notável no comportamento de uma tulpa coletiva é a sua natureza esquiva. As fontes descrevem essas entidades geradas como tendo as características de um trickster. O trickster, o arquétipo do brincalhão, do trapaceiro, Exato. como Loki na mitologia nórdica ou o coiote nas lendas indígenas americanas, alguém que brinca com as regras. Que subverte a ordem. Isso. E o texto menciona que o fenômeno, quando gerado pelas massas, mistura propositalmente meias-verdades com mentiras absurdas. Sim, e há uma razão lógica para isso. Se a projeção fosse inteiramente absurda, a mente racional acabaria rejeitando a ilusão muito rapidamente. Não ia se sustentar. Mas se ela for inteiramente lógica e previsível, o mistério acaba e a atenção do grupo se dissipa. O trickster fornece exatamente a proporção necessária de enigma e revelação. Para manter o circuito neurológico da recompensa e do medo ativado o tempo todo. Sabe, quando eu estava lendo essa parte sobre o trickster misturando verdades e mentiras para manter as pessoas fascinadas, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um paralelo muito moderno. Ah, é? Sim, é como se fosse uma rede social gigante. Uma rede social? Como assim? Desenvolve isso pra gente. Vamos pensar no algoritmo de recomendação de uma plataforma de mídia social. O algoritmo não tem alma, certo? Certo. Ele não acorda de manhã com intenções morais, não sente raiva nem compaixão. Ele apenas varre o nosso banco de dados humano. Todos os nossos cliques e históricos. Isso. Nossos medos inconscientes explícitos, nos cliques, nossos fetiches por mistério, nossas indignações. E o que o algoritmo faz? Ele devolve isso pra gente. Ele lê o grupo, joga de volta na tela exatamente a mistura perfeita de conforto e terror, de verdade e notícia falsa inflamada, necessária para manter todo mundo engajado. Nossa. Exige a nossa atenção constante, nossos rituais de rolagem de tela para não desaparecer no vácuo. A tulpa psíquica descrita aqui faz exatamente a mesma coisa com a crença humana. Essa analogia do algoritmo é absolutamente cirúrgica. Ela destaca a ausência de uma essência externa real. Uhum. O que está do outro lado da suposta comunicação paranormal ou divina, segundo esta análise, não é um ser cósmico sábio, é um espelho inteligente. Um espelho? O texto é contundente. A inteligência externa adorada ou temida por tantos é, na verdade, um espelho refletindo o inventário psíquico de quem a evoca. Uau! O vácuo central da inexistência é preenchido com essa presença simulada que se alimenta de nós mesmos. Nós alimentamos o monstro com a nossa própria ansiedade. Entregamos o nosso histórico de navegação mental para ele. Sim, E depois ficamos genuinamente aterrorizados quando o monstro sabe exatamente como nos assustar. É um ciclo de feedback infinito. isso levanta uma questão importante. Qual? Por que a humanidade insiste, século após século, era após era, em atribuir nomes divinos, demoníacos ou alienígenas a projeções que, no fundo, são apenas personagens de uma obra de ficção que ganharam vida através do hiperfoco das massas? É uma excelente pergunta. Damos autoridade suprema e incontestável a algo que foi costurado, de forma improvisada, com os retalhos das nossas próprias mentes. E é exatamente isso que nos leva à grande consequência de tudo que estamos debatendo. O perigo real não é o fantasma. O perigo é o que acontece quando esquecemos que somos os autores. Exato. Quando a humanidade perde o roteiro original de vista e passa a acreditar que a ficção é a causa da realidade, as fontes chamam isso de o erro fundamental da causalidade. O erro que inverte tudo. Basicamente, a ideia é que a nossa espécie passou milênios projetando sombras enormes na parede da caverna.
dando a essas sombras rostos detalhados e nomes sagrados, reverenciando cada uma delas. E nós fizemos tudo isso sem jamais perceber que éramos nós mesmos que segurávamos a fonte de luz o tempo todo. Esse erro de causalidade é muito profundo. E é, sem dúvida, a raiz de uma vasta quantidade de angústia humana ao longo da história. O problema, e é vital ressaltar isso, não está em ter a experiência em si. Como assim? As pessoas têm visões reais, sentem presenças reais, testemunham coisas inexplicáveis. O fenômeno em si, o efeito psíquico no corpo e no cérebro que arrepia a pele e acelera o coração, é inegavelmente real. Uhum, a sensação existe. O erro colossal, a verdadeira falha na matriz, está na causa que atribuímos a ele. Ou seja, a gente inventa o bicho-papão com o nosso medo primitivo e de repente passa a acreditar que ele alugou um quarto no nosso armário, E que tem ontologia própria. que tem vida independente. Exatamente. Em vez de reconhecer a majestade e o poder aterrorizante da mente coletiva, que é capaz de curvar a percepção da realidade, nós pegamos o caminho mais fácil e submisso. Qual seria esse caminho? Nós atribuímos essas produções psíquicas massivas a deuses coléricos exigindo sacrifícios, a demônios rastejantes tramando quedas ou a guias espirituais infalíveis. Entregamos a chave. E a consequência trágica desse erro é a perda imediata da soberania pessoal. O texto é muito forte ao afirmar que, quando a mente não entende o seu próprio funcionamento projetivo, ela se torna incrivelmente vulnerável. Muito vulnerável. A partir do momento em que o indivíduo acredita que a força está lá fora, essa exterioridade ilusória é o que permite que sistemas complexos de poder dominem as sociedades. Com certeza. Estamos falando de estruturas históricas, líderes carismáticos, pânicos morais e seitas. Eles controlam grandes grupos de pessoas, através do medo de criações que as próprias pessoas ativaram. Esse talvez seja o mecanismo de controle social mais antigo e eficaz que existe. O manto de mistério que cobre o inexplicável não desceu pronto dos céus. Ele foi tecido pelo nosso foco inconsciente e validado pela pressão do grupo. E ao ignorar o fato fundamental de que somos os arquitetos desse cenário, passamos a ser inquilinos apavorados na nossa própria casa mental. A pessoa perde a capacidade de decisão racional e passa a pedir permissão à própria sombra para viver. É uma tragédia psicológica. Então, o que tudo isso significa na prática? Para sintetizar essa dinâmica de perda de agência de forma visceral, as fontes me fizeram pensar na imagem de um ventríloco extremamente talentoso. Uma boa analogia. Pensa num artista que passou anos esculpindo o próprio boneco de madeira. Ele lixou o rosto, pintou os olhos, colocou a própria mão dentro das costas do boneco, deu a ele uma voz única e uma personalidade fascinante. E aí? Mas o ventríloco ficou tão imerso na própria performance e a plateia acreditou tanto na ilusão que ocorre um trauma psicológico. O ventríloco passa a ter um medo mortal do próprio boneco que está no seu colo. É uma imagem muito perturbadora. Ele acorda de noite suando frio, olhando para o canto do quarto escuro, perguntando ao boneco de madeira o que deve fazer com seu futuro. Nossa. Pior ainda, ele deixa que outras pessoas ditem as regras da sua vida, da sua política e da sua moralidade baseadas no que o boneco supostamente disse. E o boneco só fala porque a mão do ventríloco está escondida lá dentro movendo a mandíbula de madeira. Exato. Mas o trauma da ilusão contínua foi tão grande que o artista esqueceu completamente da própria mão. Se conectarmos isso ao quadro geral da experiência humana contemporânea, vemos isso o tempo todo. Não apenas no misticismo. Nas câmaras de eco políticas também. As teorias da conspiração modernas que ganham contornos de seita, a verdadeira magia ou o verdadeiro perigo do nosso mundo não reside em um exterior cósmico oculto, mas no espaço entre o encontro das mentes humanas. O fenômeno é um estado psíquico gerado e sustentado por esse contato coletivo intenso. Entender e aceitar a natureza desse mecanismo não é, como os mais céticos ou temerosos poderiam argumentar, a destruição do encantamento da vida. Não é o fim do mistério. Não é, pelo contrário. Reconhecer que nós somos a cabine de projeção não destrói a beleza do cinema. Apenas nos liberta do terror de achar que os monstros podem sair da tela e nos pegar. Precisamente. Trata-se do resgate absoluto da autonomia.
é assumir o controle total sobre a narrativa que guia a civilização. Porque enquanto a humanidade continuar projetando seus mestres no vazio, Seremos sempre servos e reféns de ilusões temporárias. Retomar o poder sobre o próprio destino exige reconhecer de forma madura esse processo criativo oculto. exige admitir que o palco, as luzes, a neblina e o roteiro vêm sempre de dentro para fora. O indivíduo deixa de ser um figurante assustado, correndo de sombras, para se tornar o senhor consciente da sua realidade psíquica e social. É parar de se ajoelhar diante da própria imaginação. Exato. E a grande conclusão que emerge dessa análise é incrivelmente libertadora. Nós chegamos a uma bifurcação clara apresentada pelas nossas pesquisas de hoje. Há uma escolha fundamental a ser feita: E qual seria? continuar rendendo reverências, temores e dízimos emocionais à projeção que nós mesmos alimentamos com energia vital, ou, de forma sóbria e corajosa, reconhecer a mente humana como a única e genuína autora da peça. É um passo gigantesco. E não estamos falando apenas de brincar de desmascarar fantasmas de lençol em casas velhas. Trata-se de algo muito mais sistêmico, trata-se de desmantelar o poder esmagador que narrativas obscuras, crenças limitantes e pânicos incutidos têm sobre o curso da história humana. A força destrutiva de certas crenças coletivas evapora quase no mesmo instante em que a engrenagem oculta e revelada e compreendida por todos. O impacto sociológico e psicológico desse conhecimento é formidável. Com certeza. O espelho das sombras, no final das contas, é feito apenas de vidro e prata. Ele não possui magia intrínseca. Ele reflete de forma implacável e criativa apenas o que nós escolhemos colocar diante dele. E esse espelho só tem o poder de aterrorizar, de paralisar ou de escravizar a mente humana enquanto houver uma recusa obstinada em olhar para trás. Enquanto houver medo de olhar para as próprias mãos, que são as que estão firmemente segurando a lanterna na escuridão. O mistério, muitas vezes, é apenas o reflexo do nosso próprio esquecimento. A nossa urgência em procurar sentido lá fora esconde o caos e o poder formidável que carregamos do lado de dentro. É verdade. E depois de repassar todos esses conceitos intricados, desde a biologia da nossa paranoia ancestral, passando pela criação de tulpas coletivas através da histeria, até chegar ao erro trágico de esquecermos quem somos na grande peça da causalidade, fica uma semente no ar. Um pensamento final. Um pensamento que este mergulho inspira, mas deixa para ser mastigado no silêncio quando a luz apaga. Se todos os fantasmas aterrorizantes, deuses furiosos, entidades sombrias e fenômenos com os quais a humanidade jurou interagir ao longo dos milênios são, na verdade, apenas velhos arquivos armazenados no nosso vasto banco de dados psíquico coletivo, o que acontece com essas formas de pensamento vibrantes quando a humanidade decide, de forma perfeitamente simultânea, parar de lhes dar atenção? Elas simplesmente deixam de existir, dissolvendo-se no vácuo do esquecimento sem deixar rastros, ou retornam silenciosamente para as profundezas inexploradas do nosso subconsciente, apenas esperando pacientemente no escuro pela chance de vestir um figurino totalmente novo e recomeçar a peça na próxima era. Fica a reflexão para quem está ouvindo.